Olá, seja bem-vindo ao curso de Mecânico de Aeronaves. Meu nome é Carlos Eduardo Martins e estou aqui para dialogar com você os principais conceitos de física deste curso. Vamos lá? Aula 6. Mecânica. Trabalho, atrito, potência e energia. Vamos começar por trabalho. Diferente do conceito que comumente utilizamos, na física, trabalho está associado intimamente ao conceito de energia. Ou seja, quando um corpo A executa uma força sobre outro corpo B, há, primeiro, uma transferência de energia entre A e B, e segundo, obrigatoriamente, um deslocamento de B. Para calcularmos o trabalho, usamos a equação W igual a F vezes D vezes cosseno de θ, onde W maiúsculo é igual ao trabalho. Como é uma energia, sua medida é medida em joules. F é a força, que pode ser medida em newtons ou libra-força. D é a distância do deslocamento gerado pela força, que pode ser medido em metros ou em pés. E θ é o ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento, obtido, como foi ilustrado nessa figura aqui ao lado. Porém, quando o vetor força for paralelo, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido do vetor deslocamento, teremos que o ângulo formado entre os dois é igual a zero. Sabemos, então, que o cosseno de zero é 1. Portanto, quando a força for paralela ao deslocamento, temos que F vezes D é o próprio F vezes D. Então, W é igual a F vezes D, que é a primeira equação sobre trabalho que surge no livro-texto. Vamos estudar agora um pouquinho de atrito. Quando um corpo é deslocado sobre uma superfície, as rugosidades tanto do corpo como da superfície tendem a criar uma resistência ao movimento, chamado atrito. Podemos classificar esse tipo de atrito em 3 formas. Primeiro, atrito de partida ou atrito estático, e outros 2 atritos cinéticos, que são atrito de deslizamento e atrito de rolamento. O atrito de partida ou atrito estático, ou seja, é o atrito entre a superfície e o objeto em repouso, imediatamente antes de iniciar o movimento. Isso é bem fácil observar quando vamos tentar empurrar um objeto pesado inicialmente parado, como nessa figura. Precisamos fazer um grande esforço para conseguir fazer com que ele inicie o movimento, mas, depois de iniciado o movimento, o atrito reduz, sendo classificado agora como atrito de deslizamento. Esse já é um atrito dito cinético, pois o corpo já está em movimento. É a mesma categoria do atrito de rolamento. Porém, a diferença é que o atrito de rolamento é menor comparado com o atrito de deslizamento e ainda muito menor comparado com o atrito estático, pois ele é encontrado apenas em rodas, roletes, rolamentos, pneus, enfim, mecanismos que favorecem o movimento. A força de atrito pode ser calculada da seguinte forma: FAT igual a μ, aquela letra ali é uma letra grega chamada μ, vezes N maiúsculo, onde FAT é a força de atrito. Como é uma força, também pode ser medida em newtons ou em libra-força. N é a força normal, que também pode ser medida em N ou em libras-força. Se você lembrar lá do ensino médio, força normal é a força no sentido inverso do peso. Isso se for uma superfície, se o objeto estiver sobre uma superfície plana e horizontal, né? Se tiver um plano inclinado, a força normal irá acompanhar a inclinação do plano inclinado. E o μ? O μ é o coeficiente de atrito, que é adimensional, ou seja, ele não tem unidade. Pode ser μe, ou seja, atrito estático, μd, que pode ser atrito de deslizamento, e μr, que seria o atrito de rolamento. Vamos fazer um exemplo? Observe lá na página 75 do livro-texto. Uma aeronave com um peso de 79.600 libras-força
é rebocada sobre uma pista de concreto. Qual a força que deve ser exercida pelo veículo rebocador para manter a aeronave rolando após iniciar o movimento? Bom, extraindo os dados, temos que a força normal é igual à força-peso, pois consideramos uma pista horizontal, ou seja, que não está nem em declive ou aclive. Portanto, N é igual a P, força normal é igual ao peso, que é igual a 79.600 libras-força. E a questão é, qual é a força de atrito? Portanto, FAT é igual ao nosso ponto de interrogação. No exemplo, não é citado o coeficiente de atrito. Aliás, você saberia classificar esse tipo de atrito? Exato, é o atrito de rolamento, pois o atrito se dá entre os pneus do avião e a pista de concreto. Porém, o exemplo ele não fornece o valor desse coeficiente de atrito. Mas ao lermos o texto sobre o atrito de rolamento na página 75, um pouco acima de onde está o exemplo, encontraremos que o valor de μ é 0,02. Portanto, μr, atrito de rolamento, é igual a 0,02. Agora, copiamos a equação, FAT igual a μr vezes n, e substituímos. FAT igual a 0,02 vezes 79.600. Portanto, a força de atrito será de 1.592 libras-força. Vamos falar agora de potência. É comum observarmos que quanto maior a potência de um eletrodoméstico, por exemplo, menor será o tempo que ele levará para executar uma tarefa. Um aspirador de pó, por exemplo. Quanto mais potente, mais rápido, mais fácil você vai aspirar. A relação entre o trabalho, neste caso a tarefa, e o tempo que ele leva para ser executado é denominado potência. Matematicamente, para calcularmos a potência, temos duas equações. A primeira, POT, potência, igual a W sobre T, T minúsculo. Ou POT é igual a F vezes D vezes cosseno de θ, que não deixa de ser o trabalho, dividido por T. Onde o que nos aparece de novo aqui, então, é POT, que é a potência medida em watts, ou o texto traz libras-força vezes pés sobre segundos, ou também libras-forças vezes pé sobre minutos, ou ainda HP, que é horsepower. E T minúsculo é o tempo, que pode ser medido tanto em segundos como em minutos. Agora vamos falar sobre o conceito mais intrigante da física, energia. O conceito de energia está ligado diretamente ao conceito de trabalho. Ela é importante para todos os setores da vida, sendo essencial o estudo da sua relação entre a sua máxima eficiência com a sua mínima utilização de recursos naturais. Apesar de ser uma grandeza única, a energia possui várias denominações, que variam de acordo com a sua fonte de origem. Vamos começar pela energia mecânica, que é a mais importante para nós agora no momento. A energia mecânica está associada à energia efetuada pelas forças presentes em um corpo em repouso ou em movimento. Podemos subdividi-la em três categorias de energia: energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A energia cinética. Quando um corpo em repouso sobre uma superfície plana e horizontal, por exemplo, sofre a ação de uma força na direção paralela a esta superfície, ocorrerá um movimento horizontalmente. Devido à ação dessa força e o deslocamento gerado, dizemos que esse corpo efetuou um trabalho. E enquanto ele estiver em movimento, ele vai possuir energia cinética. Ou seja, o trabalho é convertido em energia cinética. Perfeito? Ou ainda, uma aeronave, por exemplo, ela possui energia cinética gerada principalmente pela força de tração enquanto se desloca no ar, sendo esta associada diretamente à massa e à velocidade com que a aeronave se desloca. E ali temos a equação da energia cinética. Energia cinética é igual a massa vezes o quadrado da velocidade
o resultado disso tudo dividido por 2. Então, veja, quando você aumenta a velocidade de um objeto, a energia aumenta ao quadrado, ok? Proporcionalmente ao quadrado da velocidade, na verdade. Próximo, energia mecânica potencial e gravitacional. Se continuarmos o exemplo da mesma aeronave em pleno voo, veremos que esta também possui uma outra energia gerada pela força gravitacional agora, que é denominada energia potencial gravitacional. Enquanto estiver distante do solo, a aeronave estará com uma energia potencial gravitacional proporcional à sua massa, à altitude em que ela está e à gravidade daquele ponto. Lembrando que a gravidade diminui com o aumento da altitude. Então, a energia potencial gravitacional ela está associada diretamente à altura em que o objeto se encontra. Quando ele está no solo, não possui energia potencial gravitacional. Porém, quando você eleva esse objeto a partir do solo, ele começa a adquirir uma energia potencial gravitacional, que é dada pela equação EP igual a m vezes g vezes h. E o terceiro e último tipo de energia mecânica é denominada energia mecânica potencial elástica. A energia potencial elástica está associada à deformação de sistemas elásticos, deformados. Por que sistemas elásticos? Sistemas elásticos são aqueles que, quando você deforma, depois de você cessar a sua força, tirar, por exemplo, sua mão lá do objeto, ele volta à posição que ele estava antes. Enquanto que também temos outro tipo de deformação, que seria a deformação plástica. A deformação plástica é aquela que ocorre quando você empurra uma parede de um objeto, ele deforma, mas quando você tira sua mão, por exemplo, ele não volta para a posição que estava antes. Então, a deformação ali que foi efetuada é deformação plástica. E ali não entra esse tipo de energia. Esse tipo de energia só entra em sistemas elásticos e deformados. Necessariamente tem que estar deformado. Como, por exemplo, uma mola. Essa energia está relacionada com a constante elástica K, que diz o quanto de força é necessária para deformar o objeto elasticamente em uma determinada medida de comprimento. E com a deformação ΔX, gerada pela força e desculpa, ali é pela energia. Então seria não, pela força elástica. Aí sim, o resultado desta combinação de fatores vai gerar energia elástica, que seria E igual a K vezes ΔX ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Portanto, a energia mecânica seria a soma dessas três categorias, dessas três energias. Energia mecânica, EM, igual a energia cinética, EC, mais a energia potencial gravitacional, EP, mais a energia elástica, EE. A relação entre trabalho e energia mecânica é dada da seguinte equação: W total igual a ΔE, M, onde W total é o trabalho total e ΔE, M, é a variação de energia mecânica. Como vimos, o trabalho é uma energia total gerada por uma força que atua em um corpo, gerando então o seu deslocamento. Quando o corpo recebe essa energia total, ela é transformada em outro tipo de energia, neste caso, cinética, potencial ou potencial gravitacional ou ainda potencial elástica, resultando, portanto, em uma variação de energia mecânica. Bom, para falar de conservação de energia mecânica, eu sempre gosto de trazer essa frase aqui do Lavoisier, que você deve ter visto lá no ensino fundamental, quando a gente entrou na disciplina de ciências. Ela traz assim, ó: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, não há como um tipo de energia ser criada, mas sim transformada em outro tipo de energia. Observe essa figura. Aqui temos um objeto que é solto de uma certa altura, com velocidade inicial igual a zero. Então, no momento inicial, aquele bloco está parado. Bom, depois ele é apenas solto em queda livre e não arremessado. Vou apenas soltá-lo, não vou arremessar ele para baixo. O que vai acontecer? Ele irá cair até chegar ao solo
com uma velocidade agora diferente de zero. No momento inicial, como não há velocidade e não há nenhum sistema elástico atuando sobre ele, podemos afirmar que a única energia que existe ali é a energia potencial gravitacional. Portanto, a energia mecânica inicial é igual à própria energia potencial gravitacional, uma vez que não há energia cinética e não há energia elástica. Tranquilo. O objeto, então, irá iniciar o movimento de descida até chegar ao solo. No momento em que ele toca o solo, ainda há velocidade. Portanto, a única energia existente é a energia cinética. Uma vez que ele chegou ao solo, a sua altura é zero e também não há nenhum sistema elástico. Portanto, neste caso, toda a energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética, ou seja, a energia mecânica se conservou. Mas também existem outros tipos de energia, como a energia elétrica, que é proveniente do movimento das cargas elétricas negativas. Há também a energia química, que é proveniente de reações químicas. A energia térmica, que é proveniente de todo o corpo que produz calor. A energia sonora, que é proveniente de qualquer fonte sonora. E, por último, a energia nuclear. Lembrando que esses são apenas alguns exemplos. Temos alguns outros exemplos, mas eu trouxe os mais comuns aqui para nós. Bom, encerramos aqui nossa sexta aula. Espero ter contribuído para o estudo de vocês e aguardo você na próxima aula. Bons estudos!